Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Aguiar do canal Leitura Essencial, #01. E hoje eu gostaria de agradecer primeiramente aos meus 56 inscritos, aos likes, aos comentários, pois sem a ajuda de vocês nada disso seria possível. E, enfim, é esse agradecimento que eu quero deixar para vocês. E hoje eu vou querer falar sobre esse livro, O Grande Livro da Maçonaria, em que basicamente o iluminismo, antes do iluminismo, a sociedade era concedida teologicamente e ordenada regionalmente, o antigo regime, eram regimes republicanos. E aí, quando veio o iluminismo, ele demoliu a monarquia, a subordinação da mulher para o homem, da escravatura. Então, basicamente, todos esses assuntos aí que eu estou falando, o iluminismo veio para ficar, né? E o lema da Revolução Francesa é o mesmo lema da maçonaria, que é liberdade, igualdade e fraternidade, né? Para você ver que os Illuminati, o pessoal da maçonaria, já estava querendo o fim da monarquia no mundo já há bom tempo, já vinha há um bom tempo, em 1780 e poucos, 1770. Então, esse negócio de a maçonaria estar ocupando sempre o lugar de destaque era frequente, já era recorrente. E os modernos maçons buscavam libertar o homem, buscavam ter um autoconhecimento sobre si mesmo e conseguir se libertar dos vícios, buscar ter virtudes, entendeu? E como eu falei, liberdade, igualdade e fraternidade é o mesmo lema da Revolução Francesa e é o mesmo lema da maçonaria. E na maçonaria, eles reconhecem o Cristo como um homem de grau mais elevado de moral e sabedoria, né? Que reconhece o Cristo que conseguiu atingir um grau mais alto, conseguiu fazer grandes feitos, entendeu? Então, basicamente, tudo o que você imagina sobre política pode ser que tenha sido feito por um maçom. Já imaginou sobre isso? Já você tem noção? É de pessoa não tem noção de que quanto a maçonaria pode ter feito grandes coisas e as pessoas não conhecem, simplesmente por desconhecer, por não saber, simplesmente porque a escola ela não quer disseminar sobre a maçonaria, quer só fazer provinha para passar de ano. Mas no final das contas a história ela é muito é, ela esconde muitos detalhes que se você não estudar, se você não ler, você fica para trás, fica sem saber, fica assim, com a ignorância e se aceita como é que ela é. E além disso, o livro vai falar também sobre a Boston de Palha, né, que é onde o chá de Boston, né, que estava ali nos Estados Unidos, eles sabotam, né, e há essa luta pela independência americana. E quando a independência americana, dos 5 maçons que venceram a guerra, dos que fizeram a Constituição, 3 eram maçons ativos. George Washington, Benjamin Franklin e Edmund Randolph. Esses três, Benjamin Franklin você conhece, pô. Só pesquisando no Google, George Washington é o capital dos Estados Unidos. E Edmund Randolph eu desconheço, mas esses 3 maçons, cara, foram muito importantes na Constituição dos Estados Unidos, porque se você parar para pensar, os Estados Unidos foi feito pela maçonaria. Se você parar para pensar, porque a Constituição foi feita pelos maçons e assim, é um documento maçônico, é isso que eu quero dizer. E além disso, se você ver no dólar, tem vários símbolos maçônicos. Tem o Illuminati, tem a pirâmide do olho que tudo vê, tem a estrela de 6 pontas, tem a águia, tem o novo zó do século. Então, tudo isso que eu tô falando, cara, a maçonaria nunca vai te falar, ou simplesmente vai falar por entre linhas. O pessoal, se você não conhecer a história, a história vai ser refeita e vai ser reescrita, se você não souber sobre esses detalhes tão importantes, entendeu? E além disso, tem vou colocar outro tópico, né? Thomas Paine escreveu a favor da Declaração da Independência, ou seja, ele mudou a opinião pública, né? E além disso, né, vai passando o tempo, século XI, século XII, as corporações eram formadas por homens livres, com o objetivo de se ajudarem mutuamente, tanto no aspecto material quanto no espiritual. Então, desde hoje, a maçonaria ela busca melhorar as pessoas, tanto no âmbito material como espiritual, o que devo fazer, qual livro devo estudar, como devo agir
como devo agir para melhorar espiritualmente, como devo buscar agir para que coisas materiais aconteçam na minha vida. Então, basicamente, isso realmente acontece até hoje, né? Até hoje. E, além disso, né, tem a Revolução de 1817, que antecipa em 5 anos a independência do Brasil, né? E, de fato, várias pessoas, maçons, estavam apoiando a independência do Brasil já antes de 1822, né? Diversas vezes estavam buscando, como eu falei, maçons estavam vindo no final do século XVIII, né? Início do século XVIII, então eles já estavam antecipando o pulo do gato, né? Já estavam antecipando a busca pela independência do Brasil, né? E quando Dom Pedro fez o Dia do Fico, a maçonaria apoiou e assim, ninguém falou nada. Se você vê na internet, nos vídeos de YouTube, ninguém vai falar sobre isso, ninguém vai abordar, cara, a maçonaria apoiou Dom Pedro no Dia do Fico. Ninguém vai falar. Sabe por quê? Porque é a história que o sistema não quer que você saiba. Então, tenta, se você puder prestar um pouquinho de atenção nesse livro, cara, pra mim já tá bom. Porque, assim, esse livro era pra gente aprender na escola, entendeu? Pra gente entender como é que o sistema funciona, como é que era o sistema naquela época e como funciona hoje, entendeu? E, além disso, a Inglaterra, ela era na maçonaria, ela foi o único país que a maçonaria não foi perseguida, mas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, foi na Inglaterra não foi perseguida. A maçonaria na Inglaterra foi a única que não foi perseguida. Os outros países eram perseguidos por causa das ideias republicanas, que na época eram monarquias, entendeu? E, além disso, o Caballo, que é uma leitura básica para maçom, também é bem cultivado, né, entre os maçons também. E, além disso, voltando a outros tópicos, né? É, o sentido maior da maçonaria é você se conectar com Deus e materialmente, entendeu? Se conectar com Deus, como eu já falei sobre Jesus Cristo, entendeu? E tem alguns rituais que os maçons fizeram, né? Que é o rito da investidura, o rito da circunambulação, o círculo é o mais importante e universal entre todos os símbolos geométricos. Enfim, tem diversos rituais que eles fazem, né? Tem diversos rituais que ele faz que ele busca melhorar, aprender que a gente tem que melhorar espiritualmente, materialmente, que a gente tem que buscar entender que os ritos são uma forma de externalizar os sentimentos, as emoções, entendeu? E, além disso, é, tem o rito da aceitação, da astrologia e maçonaria, entendeu? Então, a religião cristã também, a maçonaria tem a mesma origem comum. Ambas derivam ao culto ao sol. Por exemplo, o aquário evoca a liberdade, signo no ar, que é a mente, intelecto, comunicação. E também fala sobre alguns cultos também, alguns ritos que a maçonaria cultua, sobre São João, que era evangelista, discípulo de Jesus. Maçonaria cultiva São João Batista, São João da Escócia, maçonaria, o Santo Grau, né? Tudo isso que eu tô falando, cara, é um livro muito interessante e que, se você buscar esses termos que eu tô buscando, tô falando, cara, você vai se surpreender. Não é qualquer livro que você tá lendo. É um livro que vai falando sobre como a história foi feita, quais são os ritos, o que eles pensam, o que eles fazem, e eles atuam até hoje. Só que as pessoas nem sabem. Não sabem, desconhecem, ou simplesmente tem coisas melhores para fazer, ou simplesmente acham que isso é perda de tempo, ou não vai resolver em nada na vida. E, além disso, o objetivo da maçonaria, de fato, né, o objetivo central é a doutrina da imortalidade da alma, né, que é buscar ajudar a alma, né, que é importante você buscar melhorar a alma, buscar fazer atividades com que melhore a alma e o corpo, mente e alma, esses três símbolos aqui. E, além disso, a tradição maçônica, a recompensa é recebida no final. E ela é a verdade. Então, a recompensa do maçom é receber a verdade. Quanto mais graus você atingir
na maçonaria, mais a verdade você vai consumindo e você vai melhorando, vai como se fosse uma hierarquia, entendeu? Que você vai seguindo, tem primeiro grau, tem segundo grau, tem terceiro grau, entendeu? Terceiro, quarto, quinto. Então você vai aos poucos adquirindo a verdade, vai adquirindo a virtude, mas cada vez menos os vícios. Isso é feito de uma forma gradual também. E além disso, tem outros símbolos que também que o, a maçonaria vai falar, que é a acácia, que é a árvore sagrada na maçonaria, que representa a permanência da alma, né? Tem outros símbolos também que na maçonaria, por exemplo, o esquadro aqui, ó, o esquadro, por exemplo, é um dos símbolos, é o caminho reto da justiça, o compasso que é o grau de mestre, as grandes joias, a Bíblia, o esquadro e o compasso, a estrela fumegante evoca o sol ou o fogo saindo. O salão dos maçons, que é George mostra em maçom também. Então, as bases maçônicas, elas são as landmarks, os outcharts e as constituições. E vários símbolos que a gente percebe que tem algum... É importante você saber simbologia. Saber, por exemplo, Carl Jung estuda sobre símbolos. Isso, ele até cita um pouquinho sobre Carl Jung também. Que os símbolos, eles têm uma representação espiritual muito forte. Então, se você quiser pesquisar sobre símbolos maçônicos, pesquisa aí, dá uma googada, e você vai sabendo que, cara, é impressionante quanto os símbolos eles fazem parte da nossa vida o tempo todo. Por exemplo, a gente escreve a escrita, mas não é por meio de palavras, é por meio de símbolos. Símbolos que a gente aprendeu a fazer, né? A gente escreve letra por letra, né? Mas a letra não deixa de ser um símbolo, é uma forma de representar o que é a nossa realidade, entendeu? Então, olha que coisa bacana que o livro fala. E além disso, o Grande Oriente Brasileiro teve papel fundamental na independência do Brasil, que é uma organização maçônica, Grande Oriente Brasileiro. E, por exemplo, o Eusébio de Queiroz, leia o Eusébio de Queiroz, se você estudar a história, ele foi maçom, ele fez o fim da escravidão, que já, na verdade, foi a Lei Áurea, né, que acabou fazendo o fim da escravidão, mas ele já estava falando sobre o fim da escravidão e ele era maçom. Deodoro da Fonseca, grão-mestre como um maçom. O Illuminati também, que também era uma coisa que desafiava a igreja, bastião para desafiar a igreja. Então, hoje em dia, até hoje, a igreja vai bater no Illuminati também, e eles buscam controlar o mundo. Por causa disso, a igreja fica batendo nesses caras que ficam indo para a maçonaria, entendeu? E muitos atores afirmam que Rita teve a relação com os Illuminati. Aí fica na teoria da conspiração. Aí, será que eu... Deixa eu uma pergunta para vocês. Será que Rita buscou... tinha participação com o Illuminati ou não? Deixa aí nos likes e nos comentários. Então, pessoal, hoje o vídeo é esse assunto. Muito obrigado pelos 56 inscritos. Muito obrigado pelo like, pelos comentários. Se inscreva, dê o like, curta, se inscreva no canal. E eu acredito que o canal está dando muito certo. E eu acredito que cada vez mais o meu canal vai crescer. Cada vez mais vocês vão se engajando e vocês vão aprendendo que as, o que as noções principais do livro, entendeu? Muito obrigado. Um abraço de coração. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.